Queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, eu gostaria neste momento de pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Esta mensagem que tem um tema: Deus convoca todos os moradores da terra para o arrependimento e a convenção, porque a volta do Senhor Jesus Cristo está próximo e não demora mais muito tempo. E você não é mais inocente diante de Deus. Que tema forte, que tema poderoso é este tema que Deus coloca no meu coração para transmitir a mensagem da sua palavra para os moradores da terra. Vamos então à leitura da palavra de Deus. Atos, livro de Atos Apóstolos, capítulo 17 e versículo 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Aleluia! Que maravilha de Deus! Somente este versículo da palavra de Deus é o suficiente para o Senhor falar com os moradores da terra, com os moradores do mundo. Eu quero pedir atenção dos irmãos ouvintes e dos irmãos presentes para a meditação da palavra de Deus, que nós vamos estar agora meditando sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem engano, para que haja arrependimento e conversão e salvação de almas e vida para o reino de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, milhões e milhões de ouvintes, o versículo da palavra de Deus que nós lemos, Deus está falando com todos os moradores da terra, não é só com crentes. Deus está falando com todos os moradores da terra. Deus está falando com os ímpios, Deus está falando com os crentes, Deus está falando com todos os habitantes da terra. Porque Deus, aleluia, não faz acepção de pessoa, mas Deus quer que todos se arrependam
Mas Deus quer que todos se convertam. Mas Deus quer que todos sejam salvos. A Bíblia diz, Ezequiel 18, versículo 20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18, versículo 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus quer que o ímpio se arrependa, mas Deus quer que o ímpio se converta, mas Deus quer que o ímpio mude de vida. Então Deus está falando com o ímpio, Deus está falando com o seu povo, Deus está falando com todos os moradores da terra. Deus quer que todos se arrependam, Deus quer que todos se convertam. O escritor do livro de Ezequiel disse que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa e se converta. Ezequiel 33 e versículo 11: disse-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas é que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei vós dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o mesmo Deus que falou com o povo de Israel no passado é o mesmo Deus que vai falar agora com os moradores do mundo atual. É o mesmo Deus que vai falar agora com os moradores da terra. Não mudou nada, é o mesmo Deus, é a mesma palavra, é o mesmo Senhor. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio sem a sua conversão, sem o seu arrependimento. Porque se o ímpio morrer na sua impiedade, morrer na sua ignorância, morrer no seu pecado, a Bíblia fala que o ímpio vai direto para o inferno, junto com todas as nações que se esqueceram de Deus. O escritor do livro de Salmos afirma este acontecimento. O livro de Salmos revela este acontecimento. Tudo está na Bíblia, tudo está nas Escrituras Sagradas, tudo está na Palavra de Deus. Salmos capítulo 9, versículo 17: os ímpios serão lançados do inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus está revelando que os ímpios e todas as nações que se esquecem de Deus serão lançados no inferno.
Ímpio é toda aquelas pessoas que não servem a Deus. Ímpios é todas aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus. Ímpio é todas aquelas pessoas que não têm temor de Deus. Todas as nações que não querem servir a Deus, que se esquecem de Deus, vão sofrer a penalidade do inferno, preparado para o diabo e os demônios, que são os anjos caídos, os anjos rebeldes, que deixaram de obedecer, que deixaram de temer, que deixaram de louvar a Deus para obedecer Satanás, que o enganou. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, bilhões e bilhões de ouvintes, eu me encontro aqui agora com essa total responsabilidade de transmitir a mensagem da palavra de Deus para a salvação da tua alma, para a salvação da tua vida, que o diabo está te enganando com esta impiedade, com esta maldade, com este pecado, com esta dureza do teu coração. O escritor do livro de Apocalipse disse que o Senhor Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Então o inferno é real. O Senhor tem a chave do inferno. Então o próprio Senhor Jesus Cristo é quem vai lançar os ímpios do inferno no juízo final. Mas por que o Senhor vai lançar os ímpios no inferno? Por quê? Porque não se arrependeram, porque não se converteram, porque não mudaram de vida. Apocalipse 1, versículo 18. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Presta atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o que fala o Senhor Jesus. Apocalipse 1, versículo 18. Jesus está dizendo, eu. Esta palavra eu não é o pastor Nonato, não é o homem, é o próprio Senhor. É o próprio Senhor Jesus afirmando, eu. É Jesus falando com os moradores da terra. Apocalipse 1, versículo 18. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Então o Senhor Jesus, Ele está com as chaves da morte e do inferno. Então o inferno é real, o inferno existe, só que o diabo, só que Satanás, os demônios, eles não querem que as pessoas conheçam esta realidade. O diabo não quer que o homem conheça esta realidade. E muitos dizem que o inferno é aqui mesmo. O inferno não é aqui não. Isso é mentira do diabo. O inferno é lugar de tormento, é lugar de desespero, é lugar de aflição. Mas o diabo engana as pessoas, e as pessoas endemoniadas, eles falam, o inferno é aqui mesmo. Isso é mentira do diabo. O diabo é mentiroso.
Diabo está te enganando, meu irmão. Diabo está te enganando, minha irmã. O inferno não é aqui não. O inferno é lugar de aflição, é lugar de escuridão, é lugar de tormento, é lugar de desespero. Apocalipse 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 15. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, você precisa, você necessita confessar Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua alma, para que o teu nome possa estar escrito lá no céu, no livro da vida. Porque se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, a Bíblia diz que será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Irmãos queridos, irmãos amados, você precisa confessar Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo, para que o teu nome possa estar escrito no livro da vida, lá no céu. O escritor do livro de Mateus falou que o próprio Senhor Jesus, ele tem o poder de lançar no inferno o corpo e a alma. É o Senhor que vai fazer tudo isso no último dia, no dia do juízo final. Se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Então, meu querido e amado irmão, minha amada e querida irmã, você tem que estar com o teu nome escrito no livro da vida do céu. E para o teu nome estar escrito no livro da vida do céu, você precisa, você necessita aceitar Jesus Cristo, confessar Jesus Cristo como Salvador da tua alma e se arrepender, se converter, mudar de vida, passar a ter o temor de Deus, servir a Deus, para que você possa alcançar a salvação e a vida eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, Mateus capítulo 10, versículo 28, o Senhor Jesus está dizendo: não tema os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, você tem temor do homem? E não tem temor de Deus? Você tem temor da mulher e não tem temor de Deus? Irmãos queridos, irmãos presentes, irmãos amados, milhões e milhões de ouvintes, você tem que ter o temor de Deus, que pode fazer perecer tanto o teu corpo como a tua alma no inferno. Então o temor do homem tem que estar em Deus, o temor da mulher tem que estar em Deus, você tem que ter temor de Deus, porque não vai adiantar você ter temor do homem, você vai perecer do mesmo jeito. Você tem que ter temor de Deus, você tem que crer em Deus, acreditar em Deus, aleluia. O texto sagrado que nós lemos no princípio da mensagem fala de arrependimento,
Deus manda que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Quando fala de homem, fala também com a mulher. Atos 17, versículo 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Deus está falando com todos os homens, seja crente ou ímpio, todos os homens. Deus está falando com todos os homens. Deus está falando com todos os moradores da terra. Deus está falando com todos os moradores do mundo. Quando Deus fala com o homem, também está falando com a mulher. Todas as almas pertencem a Deus. Todas as almas são propriedade de Deus. E a alma que pecar, esta morrerá. Diz o Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, todas as almas pertencem a Deus. O livro do profeta Ezequiel afirma este acontecimento. O livro do profeta Ezequiel revela que todas as almas pertencem a Deus, tanto a alma do Pai como a alma do Filho, tudo pertence a Deus. E a alma que pecar, ela morrerá. Ezequiel 18 e versículo 4. Pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, a Bíblia revela que todas as almas são propriedades divinas, que todas as almas, ela pertence a Deus, mas a alma que pecar, ela morrerá. Irmãos queridos, para que você não morra, para que você não pereça, Deus está falando com você, para você se arrepender, para você se converter, para você mudar de vida, para você se preparar, porque a volta de Jesus está cerca, está próximo, está perto e não demora muito tempo. O sacerdote ali e os seus 2 filhos morreram todos 3. Por quê? Porque estavam em pecado contra Deus. Morreu todos 3. Morreu o pai e morreu os 2 filhos. Os filhos de Eli viviam em prostituição dentro do templo. E Eli sabia, mas não lhe repreendia. Então Eli estava concordando com os pecados dos filhos. Morreram, não escapou nenhum. Morreu todos 3. Morreu os filhos e morreu o pai. Porque tanto a alma do pai como a alma do filho, tudo pertence a Deus. E a alma que pecar, esta morrerá. Na guerra dos filisteus com Israel, os filhos de Eli foram os primeiros que foram mortos, foram os primeiros que morreram. E Eli, quando ficou sabendo da morte dos filhos, ele estava sentado em uma cadeira, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. É tremendo o poder da palavra de Deus. A alma do Pai e a alma do Filho, tudo é de Deus, mas a alma que pecar, ela morrerá. O livro de 1 Samuel revela
afirma este acontecimento da morte dos 2 filhos de Eli e o sacerdote Eli. Morreu todos três morreram, todos três pereceram, porque todos três estavam em pecado, estavam com a vida errada diante de Deus. Presta atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes. Você está ouvindo uma mensagem pregada, sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo a mensagem que o Senhor coloca no meu coração para transmitir para os moradores da terra, para os moradores do mundo, para que se arrependam, para que se convertam, porque senão vão perecer, se não se arrependerem, se não se converterem, vão perecer, tanto a alma do Pai, como a alma do Filho, como pereceu os filhos de Eli e o próprio sacerdote Eli. Todos três pereceram, todos três morreram, porque todos três estavam com a vida errada, estavam com a vida desconcertada, estavam em pecados contra Deus. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 10. Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado e fugiram, cada um para a sua tenda. Foi tão grande a derrota, pois caíram de Israel 30.000 homens de infantaria. 30.000 homens de infantaria. Presta atenção, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11. Foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéia, foram mortos. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. 1 Samuel 4:11, foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos, morreram. Morreu os 2 filhos do sacerdote Eli. 1 Samuel 4, versículo 12. Então correu do campo de batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló, com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. 1 Samuel 4, versículo 13. Quando ele chegou, ele estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, vigiando, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando aquele homem e anunciando isto na cidade, toda a cidade prorrompeu-se em grito. Irmãos queridos, o coração de Eli já estava ali acusando. Ele era culpado da morte dos seus filhos. O coração dele estava já batendo forte. Por quê? Porque o seu coração ele acusava. O coração de Eli já estava ali acusando. Os seus filhos pereceram porque estavam em pecado,
na frente de uma guerra, e a pessoa não pode estar em pecado na frente de guerra, a pessoa não pode estar em pecado lutando contra o inimigo, lutando contra o adversário, porque senão vai perder a batalha, senão vai perder a guerra, e ainda vai perder até a própria vida. Foi o que aconteceu com os filhos de Eli. Eles estavam comandando uma guerra em prostituição. Eles estavam comandando uma guerra em fornicação, porque eles viviam se prostituindo, fornicando com as mulheres, com as jovens que estavam ali no templo. Os filhos de Eli eram prostitutos, eram fornicários. Então eles estavam em pecado e eles estavam na frente da batalha, eles estavam na frente da guerra. Foram os primeiros que morreram. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 14. Ele, ouvindo os gritos, perguntou: que voz de alvoroço é esta? O homem a toda pressa veio a Eli. 1 Samuel 4, versículo 16. Disse ele a Eli: eu sou o que saí do campo de batalha, de onde fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: o que foi que aconteceu, meu filho? 1 Samuel 4, versículo 17. Respondeu: porque trazia as novas. Israel fugiu de diante dos filisteus e houve grande matança entre o povo. Além disto, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18, fazendo ele menção da arca de Deus. Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, pois era homem velho e pesado. Havia ele julgado a Israel 40 anos. Então presta atenção que os filhos de Eli, eles morreram na batalha, eles morreram na guerra dos filisteus contra Israel. Os filhos de Eli morreram porque eles eram prostitutos, porque eles eram fornicários. E o sacerdote Eli morreu porque ele concordava, ele aceitava o erro dos filhos, não lhe repreendeu. Então o que acontece? Eli estava concordando, estava passando a mão no pecado dos filhos, e assim como morreu os filhos, morreu também o pai, porque assim é a palavra de Deus. Todas as almas, tanto a alma do pai como a alma do filho, é de Deus, mas a alma que pecar, ela morrerá. Então aí está o poder das Escrituras, o poder da palavra. Morreu os filhos de Eli, que eram prostitutos e fornicários, e morreu Eli, o sacerdote, que estava concordando com o erro, com o pecado dos filhos. Eli julgou Israel 40 anos. Presta atenção que durante 40 anos Eli julgou Israel. Eli ensinou o povo de Israel. Aleluia! Eli doutrinou o povo de Israel. Foram 40 anos julgando Israel. E durante 40 anos ele não ensinou seus filhos, ele não doutrinou seus filhos, ele não julgou seus filhos. Então pagou com a sua própria vida.
O sacerdote ali, ele julgou Israel, ensinou Israel, aconselhou Israel, doutrinou Israel 40 anos e não ensinou os filhos, e não doutrinou os filhos, e não aconselhou os filhos, e os filhos viviam em pecado, em prostituição, em fornicação, fazendo coisa errada dentro do templo. E na guerra de Israel com os filisteus, os filhos de Eli foram os primeiros que morreram. E quando a notícia chegou ao sacerdote ali, ele estava sentado em uma cadeira, ficou assustado, porque o seu coração já estava tremendo, lhe acusando. Caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. A palavra de Deus é fiel. Ezequiel 18, versículo 4. Pois todas as almas são minhas. É Deus falando. Pois todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Irmãos queridos, irmãos amados, Deus está falando com os moradores da terra. Deus está falando com os moradores do mundo. Você tem uma alma, meu irmão. Você tem uma alma, minha irmã. E se você não se arrepender, e se você não se converter, e se você não mudar de vida, tu vai morrer no teu pecado, tu vai perecer no teu pecado, tu vai perder a tua vida no teu pecado. O texto sagrado que nós lemos no princípio da mensagem, Deus está convocando todos os homens em todos os lugares para o arrependimento. Atos 17, versículo 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Atos 17, versículo 31. Pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Ele disse, deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, esse homem que foi ressuscitado dentre os mortos é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o Senhor Jesus que vai julgar o mundo. É o Senhor Jesus que vai julgar os homens. É o Senhor Jesus que vai julgar os grandes e pequenos, os pobres e os ricos. É o Senhor Jesus que vai julgar os homens poderosos deste mundo. É o Senhor Jesus que vai julgar as mulheres poderosas deste mundo. Todos vão ter que comparecer perante o trono branco para ser julgado por Jesus, o Filho de Deus. É Jesus, o Filho de Deus. É o Senhor dos Senhores. É o Rei dos Reis. É o Senhor Todo-Poderoso que vai julgar os moradores da terra, os moradores do mundo. Foi por isso que o Senhor mandou que os homens se arrependessem em todos os lugares. O homem precisa se arrepender, a mulher precisa se arrepender, o homem precisa se converter, a mulher precisa se converter em todos os lugares. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Então vi
um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele, fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, tudo que o homem fez está registrado no livro das obras. Tudo que a mulher fez está registrado no livro das obras. Todas as obras do homem, todas as obras da mulher, tudo está registrado, tudo está memorizado no livro das obras. E no juízo final, esse livro, ele vai ser aberto, e o Senhor vai julgar o homem pelas suas obras, pelo poder da sua palavra, mediante o poder do Espírito Santo de Deus. O Senhor vai julgar a mulher pelas suas obras, e as obras dele, e as obras dela. O Senhor vai julgar pelo poder da sua palavra, cada um conforme as suas obras. Deus quer que esse homem que matou, que praticou homicídio, que mandou matar, se arrependa enquanto há tempo. Deus quer que esse homem que mandou matar, que matou, se arrependa enquanto há tempo. Deus quer que esse homem que mandou prender, se arrependa enquanto há tempo. Deus quer que esse homem que está fazendo relação sexual com outro homem se arrependa enquanto há tempo. Deus quer que este homem que casou com outro homem se arrependa desta abominação enquanto há tempo. Deus quer que esta mulher que está fazendo relação sexual com outra mulher se arrependa enquanto há tempo. Deus quer que esta mulher que casou com outra mulher se arrependa desta abominação enquanto há tempo. Deus quer que esta mulher que praticou aborto, matando o seu próprio filho, se arrependa enquanto há tempo. Deus quer que todos se arrependam. Deus quer que todos se convertam. Deus quer que todos se preparem, que todos mudem de vida, porque a volta de Cristo está cerca, está próximo, está perto e não demora mais muito. E você não é mais inocente, não. Deus quer que esta mulher que se depilou os olhos, tirando a sobrancelha, se arrependa enquanto há tempo. Esta mulher que tirou a sobrancelha, pelou os olhos, está com os olhos pelados, está em pecado. Deus quer que você se arrependa, minha irmã. Deus quer que você se converta, minha irmã, enquanto há tempo, porque a volta de Cristo está cerca, está próximo, está perto. Deus chama a todos para o arrependimento.
Deus quer que esta mulher que fez o rabo de escorpião do lado dos olhos se arrependa enquanto há tempo. Deus fez a mulher perfeita. Deus já fez tudo normal, não faltou nada, mas ela pegou, fez um rabo de escorpião do lado do olho. Isto é abominação, isto é pecado, isto é maldade. Deus quer que você se arrependa, Deus quer que você se converta enquanto há tempo. Deus quer que esta mulher que furou as orelhas, o nariz e até do lado dos olhos e colocou os brincos, se arrependa enquanto há tempo. Aí estão as mulheres com as orelhas furadas, cheias de brinco. Aí estão as mulheres com brinco do lado dos olhos, no nariz, no umbigo. Tudo isso é obra do diabo, tudo isso é obra de Satanás. Deus já fez tudo certo, Deus já fez tudo perfeito. Deus fez a mulher perfeita e a mulher se rebelou contra Deus. Furou as orelhas, furou do lado do olho, furou o nariz, furou o umbigo, colocou o brinco, aí estão os brincos, aí estão as prisões de Satanás. Deus quer que você se arrependa, minha irmã. Deus quer que você se arrependa, meu irmão. Aí estão os homens também, com as orelhas furadas, cheias de brinco, brinco na orelha, brinco no queixo, brinco na venta, brinco do lado do olho, brinco na testa. Deus quer que você se arrependa, meu irmão. Deus quer que você se converta, meu irmão. Senão tu vai perecer, porque Jesus está cerca, Jesus está voltando. Jesus manda que todos se arrependam, Jesus manda que todos se convertam, porque a sua volta está próxima. Jesus está chamando para o arrependimento. Deus quer que esta mulher, aleluia, que está usando a maquiagem da cara para ficar mais bonita, para ficar mais nova, se arrependa enquanto há tempo. O diabo está te enganando, minha irmã, com esta maquiagem. Você que está toda pintada, a cara cheia de maquiagem, cheia de massa plástica, massa corrida, massa acrílica, porque não sai com água, não sai com água, então é acrílico. Deus quer que você se arrependa, Deus quer que você se converta destas maquiagens, destas vaidades, destas pinturas, senão tu vai perecer na tua maldade, no teu erro, no teu pecado. Então Deus está chamando para o arrependimento, Deus está chamando para a conversão. Só vou dar aqui um exemplo. Você que tem 70 anos de idade, aí você faz a maquiagem, você fica parecendo uma jovem de 20 anos, mas a tua idade continua 70. A maquiagem não vai mudar a tua idade, não. A maquiagem não vai mudar a tua idade, não. A maquiagem não vai renovar a tua idade, não. Você vai continuar com 70 anos, você vai continuar com 80 anos, você vai continuar com 90 anos. A tua fisionomia parece uma jovem de 15, parece uma jovem de 18, de 20 anos. Você é uma mulher já de 70, de 80, de 90 anos. Então, isso é o diabo que está te enganando. É Satanás que está te enganando com essas maquiagens, com essas pinturas, com essas vaidades de Jezabel. Deus quer que todas as pessoas que estão vivendo na bruxaria, na macumbaria, na feitiçaria, se arrependam enquanto há tempo. Deus quer que você que está vivendo nas drogas, no crime, no tráfico, nos vícios, se arrependam enquanto há tempo. Deus quer que você que colocou a tatuagem
a marca da besta no teu corpo, o tempo do Espírito Santo de Deus. Se arrependa enquanto há tempo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, Deus quer que você se arrependa da tua iniquidade, da tua maldade, do teu pecado, enquanto há tempo. O escritor do livro de Atos Apóstolos disse que Paulo pregava mandando o povo se arrepender e se converter de todos os seus pecados e de todos os seus maus caminhos. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Atos 26, versículo 20. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, o Evangelho do Reino de Deus é isso. O Evangelho do Reino de Deus, a função é esta, é para trazer a conversão, o arrependimento aos pecadores, para trazer o arrependimento e a conversão às almas que são propriedades divinas, que são propriedades de Deus. O Evangelho do Reino de Deus é para combater contra as obras do inferno, contra as obras do diabo, contra as obras de Satanás. O Evangelho de Deus é puro, é santo, é irrepreensível. O Evangelho do Reino de Deus é luz, não tem sociedade com as trevas, não. O Evangelho do Reino de Deus não tem política, não. O Evangelho do Reino de Deus não tem carnaval, não. O Evangelho do Reino de Deus não tem quadrilha, não. O Evangelho do Reino de Deus não tem boi, não. Não tem festa de boi, não. O Evangelho do Reino de Deus é o Evangelho santo, é o Evangelho puro, é o Evangelho irrepreensível, poderoso para salvar a alma do homem, para salvar a alma da mulher. O apóstolo Paulo disse, Romanos 1, versículo 16, não me envergonho do Evangelho do Reino de Deus, porque nele está o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Aleluia! O Evangelho do Reino de Deus é poderoso para salvar a alma do homem, para salvar a alma da mulher. O Evangelho do Reino de Deus é poderoso para tirar o homem das trevas, tirar o homem do vício, do tráfico, da droga, do crime, do pecado e da maldade. O Evangelho do Reino de Deus é poderoso para tirar a mulher das trevas, da maquiagem, da vaidade, da pintura, do pecado, da prostituição, da fornicação, do tráfico, da droga, do vício. O Evangelho do Reino de Deus é poderoso para salvar as almas. Você que já confessou o Senhor Jesus, que aceitou Jesus como Salvador da tua vida, mas ainda continua vivendo a mesma vida, você ainda não se arrependeu, não. Você ainda não se converteu, não. Você está sendo enganada pelos falsos profetas e o falso evangelho. Evangelho anátema. Você aceitou Jesus, está na igreja, mas não mudou de vida. Continua do mesmo jeito, igualzinho. O escritor do livro de 2 Coríntios disse que os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passou,
e tudo se fez novo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Segundo Coríntios 5, versículo 19. Isto é de Deus. Estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputado aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Irmãos queridos, irmãos amados, quem está em Cristo é uma nova criatura. A mulher que está em Cristo, ela é uma nova criatura. Ela não faz mais as coisas erradas que ela fazia. Ela não pratica mais as coisas erradas que ela praticava. A mulher que está em Deus, agora ela é uma serva de Deus. Agora ela não faz mais a vontade do mundo. Agora não faz mais a vontade do diabo. Agora ela faz a vontade de Deus. Agora ela anda no Espírito. É uma mulher de Deus. Da mesmo jeito o homem que está em Cristo é uma nova criatura. Ele não faz mais o que ele fazia. Ele não vive mais como ele vivia. Ele não pratica mais o que ele praticava. Por quê? Porque agora ele é um homem de Deus. É uma nova criatura. Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem, mas Deus quer que o homem se arrependa dos seus pecados. Atos 17, versículo 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Meus queridos, irmãos amados, o escritor do livro de Ezequiel disse que Deus mandava o povo se arrepender de todas as suas transgressões para não perecer. Ezequiel 8, versículo 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões, porque transgrediste, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Próprio Deus falava com o povo de Israel, mandando o povo se arrepender, mandando o povo se converter, mandando o povo mudar de vida. O escritor do livro de João disse que João, aleluia, perdão, livro de Mateus, né? Livro de Mateus, o escritor do livro de Mateus diz que João Batista, João Batista, ele pregava mandando o povo se arrepender, porque o reino dos céus já estava próximo. No livro de Mateus, o livro de Mateus, João Batista, ele pregava, ele mandava o povo se arrepender, porque o reino dos céus já estava próximo. Mateus 3, versículo 2, e dizendo: arrependei vós, pois está próximo o reino dos céus. Este é o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus é isso: é pregar o arrependimento, é pregar a conversão para o povo se arrepender, para o povo se converter, para o povo mudar de vida, para o povo se preparar, porque Jesus está voltando. O escritor do livro de Lucas disse que o próprio Senhor Jesus, ele pregava, dizendo que
se não haver um arrependimento, perecerão do mesmo jeito. Se o homem não se arrepender, ele vai perecer do mesmo jeito. Se a mulher não se arrepender, ela vai perecer do mesmo jeito. E quem pregava era Jesus. Quem pregava era Jesus. Eu só estou repetindo as palavras de Jesus. Eu estou somente transmitindo o que Jesus coloca na minha boca, na minha mente, no meu pensamento e no meu coração. Lucas 13, versículo 3. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Tem que haver o arrependimento, tem que haver a conversão, senão vai perecer do mesmo jeito. Você tem que se arrepender, minha irmã. Você tem que se converter, minha irmã. Você tem que mudar de vida. Você tem que renunciar a esta maquiagem. Você tem que renunciar a esta vaidade. Você tem que renunciar a esta pintura. Você tem que renunciar a esse lebialismo. Você tem que renunciar a essa prostituição. Você tem que renunciar a esse adultério, a esta fornicação. Senão tu vai perecer do mesmo jeito. Jesus está dizendo, se não se arrependerem, perecerão do mesmo jeito. Você tem que se arrepender, meu irmão. Você tem que se converter, meu irmão. Você tem que abandonar este jogo. Você tem que renunciar a esse tráfico, a esta droga, este crime. Você tem que abandonar renunciando este homossexualismo. Você tem que renunciar a essas obras do diabo. Você tem que mudar de vida. Você tem que se converter. Você tem que se santificar. Você tem que se preparar. Porque Jesus está sempre. É Jesus que está falando. Lucas 13, versículo 3. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, de todo, de igual modo perecerão. Vai perecer do mesmo jeito. Você tem que se arrepender. Você tem que se converter. Você tem que se preparar. Você tem que se santificar. Você tem que mudar de vida. Você tem que glorificar Deus através do teu testemunho. A Bíblia diz, Malaquias 3, versículo 18, outra vez, haverá a diferença entre o ímpio, entre o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Qual é a diferença que tem deste homem que serve a Deus para o ímpio? Qual é a diferença que tem desta mulher que serve a Deus para a ímpia? Qual é a diferença que tem? Está tudo bagunçado, está tudo do mesmo jeito, não tem diferença nenhuma. Você tem que mudar de vida, minha irmã. Você tem que mudar de vida, meu irmão. Você está ouvindo o anúncio do Evangelho, o anúncio da palavra de Deus, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Escapa por tua alma, minha irmã. Escapa por tua alma, meu irmão. Satanás está te enganando com as doutrinas mundanas. Satanás está te enganando com os falsos evangelhos, evangelho do anátema, com os falsos profetas, com os covardes que não pregam a verdade para salvar a tua alma, para salvar a tua vida. Você tem que se arrepender, minha irmã. Você tem que se converter, minha irmã. O escritor do livro de Mateus disse que o próprio Senhor Jesus disse que nem todos entram no reino de Deus, mas só os que fazem a vontade de Deus que está no céu. Disse Jesus, Mateus 7, versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mateus 7, versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios,
e em teu nome não fizemos muitos milagres. Mateus 7, versículo 23, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai vós de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus não gagueja, Jesus não mente, Jesus não engana, Jesus não faz rodeio, Jesus prega a verdade. Só se perde quem quiser. Jesus prega a verdade. Você está ouvindo a verdade? Deus está falando com você, minha irmã. Deus está falando com você, meu irmão. Jesus é bom e maravilhoso. Ele ensina, Ele aconselha, Ele prega a verdade para salvar a alma do homem, para salvar a alma da mulher. Nem todos e nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Você tem que fazer a vontade de Deus, minha irmã, e não a vontade do homem, e não a vontade do diabo, nem a vontade de Satanás. Você tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que renunciar este mundo, tomar a tua cruz, seguir após de Cristo. Para você entrar no céu, você tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que ter o temor de Deus. Você tem que respeitar a palavra de Deus. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Então obedeça a palavra de Deus, minha irmã. Você também, meu irmão. Obedeça a palavra de Deus. Faça a vontade de Deus para você entrar no céu. Jesus quer salvar a tua vida, meu irmão. Jesus quer salvar a tua vida, minha irmã. Jesus está voltando. O escritor do livro de Mateus disse que o Senhor Jesus, Ele pregava, mandando o povo se arrepender dos seus pecados, dos maus caminhos. Arrependimento é isso. O Evangelho é isso. O Evangelho é isso. É pregar o arrependimento. É pregar a conversão. Porque não vai adiantar nada você ouvir um Evangelho. O Evangelho anátema, mudando, que você vive na prática do erro e do pecado, fazendo as coisas erradas, corrompido com o mundo. Tu não está vendo que isso é o diabo te enganando, minha irmã. Tu não está vendo que isso é o diabo te enganando, meu irmão. Tu não está vendo que isso é os falsos profetas te enganando, minha irmã. Só os profetas te enganando, meu irmão. Você tem que obedecer o Evangelho do Reino de Deus. Jesus mandava se arrepender. Mateus 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei vós, pois está próximo o reino do céu. O próprio Jesus pregava o arrependimento, a conversão, porque o reino do céu estava próximo, estava perto. O próprio Jesus, que é o dono da vida, que é o dono da alma, Ele manda o homem se arrepender, Ele manda o homem se converter, Ele manda a mulher se arrepender, Ele manda a mulher se converter, porque o reino de Deus está perto, o reino do céu está próximo. Esta é a missão do Evangelho, do reino de Deus, é pregar o arrependimento, é pregar a convenção, porque sem arrependimento, porque sem convenção, não tem salvação, não adianta. Não adianta pregar outro tipo de evangelho, não adianta. O escritor do livro de Atos dos Apóstolos disse que o apóstolo Pedro, ele pregava mandando o povo se arrepender e se converter. Este é o evangelho do reino de Deus. Atos 3, versículo 19: arrependei vós, pois e convertei vós, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Tem que haver arrependimento, tem que ter conversão. Evangelho é isso. Evangelho é isso. É para o homem se arrepender e se converter. Evangelho é isso.
é para a mulher se arrepender e se converter. Evangelho é isso, para preparar o homem, para preparar a mulher, para o dia da eternidade, para o dia da salvação. Do que adianta, minha irmã? Do que adianta, meu irmão? Você está na igreja com a vida errada, desconcertada, bailando, dançando, pulando boi, pulando carnaval, pulando quadrilha com Satanás. Não vai adiantar nada. Jesus disse que vai tudo para a perdição. Mateus 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Não vai adiantar nada, minha irmã. Não vai adiantar nada, meu irmão. Você está neste evangelho mudando da porta larga, do caminho espaçoso, que tu dança boi, que tu pula boi, que tu pula quadrilha, que tu pula carnaval, que tu joga bola, que tu está no mundo corrompido com o pecado. Tu vai te perder, minha irmã. Tu vai te perder, meu irmão. Este é o evangelho anátema, que Jesus diz que leva para a perdição. O apóstolo Paulo fala do evangelho anátema. O apóstolo Paulo disse, Gálatas 1, versículo 8, Paulo disse, ainda que seja um anjo que desça do céu e pregue outro evangelho, além do que ele já pregou, seja anátema. Paulo pregava o evangelho santo, o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, o evangelho poderoso. Este é o evangelho que Paulo pregava para salvar a alma do homem, para salvar a alma da mulher. O evangelho anátema é o evangelho mundano, que as pessoas vivem no mundo do pecado, na corrupção, na ignorância, na vaidade, na maquiagem, pula boi, pula carnaval, joga bola, pula quadrilha. Este é o evangelho anátema, este é o evangelho mundano, que a mulher casa mulher com mulher, que o homem casa homem com homem, e vive tudo na prática do erro, vive tudo na prática do pecado. Tu está vendo que isso é o diabo te enganando? Tu não está vendo que tu vai perecer, vai se perder, vai tudo para a perdição. Disse Jesus, Mateus 7, versículo 13, entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Então aí está, irmãos queridos, irmãos amados, eu estou aqui com a responsabilidade de transmitir a mensagem da palavra de Deus. O escritor do livro de Jonas disse que Deus deu uma sentença de destruição para os moradores de Nínive, porque eram homens maus, homens perversos, homens sanguinários, homens prostitutos, homens idólatras. E a sentença era cruel. Dentro de 40 dias, se eles não se arrependessem e se convertessem a Deus, Deus ia destruir todos, não ia escapar nada, todos iam perecer. Mas quando o rei de Nínive ficou sabendo, ele levantou um decreto que todos os homens se arrependessem de todo mal, para eles não perecer. Jonas 3, versículo 1, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, Jonas 3, versículo 2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela,
A mensagem que eu te dou, a mensagem tem que ser de Deus. A mensagem que liberta o homem é a mensagem de Deus. A mensagem que salva o homem é a mensagem de Deus. É a mensagem que Deus dá. É a mensagem que Deus manda pregar. Deus está dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. A mensagem que eu te dou. Jonas 3, versículo 3. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. Jonas 3, versículo 4. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e pregava: ainda 40 dias, Nínive será destruída. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. O plano de Deus, a sentença de Deus, a palavra de Deus era destruir Nínive com todos os habitantes, com todos os moradores. O prazo era 40 dias. Dentro de 40 dias, se eles não mudassem de vida, se eles não se arrependessem, se eles não se convertessem, Deus ia destruir a cidade de Nínive. Quem sabe tem pessoas que nos ouvem agora, que você tem um prazo para você mudar de vida, que você tem um prazo para você se arrepender, que você tem um prazo para você se converter. E se você não se arrepender, e se você não se converter dentro deste prazo que Deus está te dando, você vai perecer, você vai morrer no teu pecado. Preste atenção, Jonas 3, versículo 5. Jonas 3, versículo 5. Os ninivitas creram em Deus, programaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Jonas 3, versículo 6. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou sobre cinza. Jonas 3, versículo 7. Então ele fez uma programação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus nobres: não provem coisa alguma, nem homens nem animais, nem bois e nem ovelha, não coma e nem bebam água. Jonas 3, versículo 8. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Jonas 3, versículo 9. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Jonas 3, versículo 10. Quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria e não fez. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, os moradores de Nínive se arrependeram e se converteram através da pregação de Jonas, que Deus lhe deu uma mensagem de juízo e de destruição. Ou se arrepende ou morre, ou se converte ou morre. O prazo era 40 dias, tudo ou nada, tudo ou nada. O prazo era 40 dias para os moradores de Nínive. Jonas começou a pregar, Jonas começou a percorrer a cidade de Nínive. Foram 3 dias de jornada, 3 dias de caminhada.
A mensagem era pequena, a mensagem era curta, mas era uma mensagem de juízo. Deus vai destruir toda a cidade de Nínive, o prazo de 40 dias, se você não se arrepender, se você não se converter, se você não mudar de vida. E Jonas pregava, os homens passaram a ter o temor de Deus. Era um povo sanguinário, perverso, violento, prostituto, idólatra. Era um povo mau. Os moradores de Nínive eram um povo mau, perverso. Mas no poder da palavra, eles se arrependeram, eles se converteram, eles mudaram de vida. O escritor do livro de Mateus afirma que o próprio Senhor Jesus disse que os ninivitas se arrependeram através da pregação de Jonas. O próprio Jesus afirma, Mateus 12, versículo 41, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. Jesus afirma que os moradores de Nínive, eles se arrependeram, eles se converteram através da pregação de Jonas. A mensagem que Deus deu para Jonas. A mensagem de Deus transforma o homem, porque Deus, ele ama a alma do homem. A mensagem de Deus transforma a mulher, porque Deus, ele ama a alma da mulher, porque Deus, ele ama os pecadores, porque Deus não quer que nenhuma alma se perca. A mensagem que vem de Deus aquebranta o coração. A palavra de Deus é como um martelo que quebra e esmiuça na pedra. A palavra de Deus é como fogo que purifica, que santifica. A palavra de Deus é como água que lava, que limpa. Aleluia! Santo, santo é o Senhor. O escritor do livro de Lucas também falou que o Senhor Jesus Cristo disse que os ninivitas ressurgirão no juízo, com esta geração e a condenarão, porque se converteram através da pregação de Jonas. Lucas 11, versículo 32. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. É do próprio Senhor Jesus falando. Senhor Jesus está me usando aqui agora na sua palavra, mas quem vai convencer os pecadores dos seus pecados, dos seus maus caminhos, é o Espírito Santo de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e o Espírito Santo convence o homem, convence a mulher para abandonar o seu pecado, o seu mau caminho e ser uma pessoa liberta, transformada e salva, perdoada. O escritor do livro de João afirma que o Espírito Santo é que convence os pecadores dos seus pecados. São João 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. São João 16, versículo 9. Do pecado, porque não crê em mim. João 16, versículo 10, da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. João 16, versículo 11, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é Satanás, é o diabo, que o mundo está lhe adorando, o mundo está lhe servindo. Então o príncipe deste mundo é o diabo, é Satanás. Ele já está julgado, já está condenado, não tem mais oportunidade de arrependimento nem de salvação, não tem. Mas todas as almas que estão presas por Satanás, no pecado, presas pelo diabo, no pecado, tem a oportunidade do arrependimento, tem a oportunidade para a conversão, para a salvação e a vida eterna.
com o Senhor Jesus Cristo. É o versículo que nós lemos no princípio da mensagem. Deus está falando, Deus está dando a oportunidade para todos se arrependerem, para todos se converterem a Deus. Deus está a oportunidade para salvar o homem, para salvar a mulher. Atos 17, versículo 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Atos 17, versículo 31. Pois determinou o dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Ele disse, deu certeza, aleluia, a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Este homem é Jesus, o Filho de Deus, que vai julgar esse mundo. É Jesus que vai julgar este mundo. É Jesus que vai julgar os homens. Mas Jesus está dando, Deus está dando a oportunidade para você se arrepender, meu irmão, para você se converter, meu irmão. Deus quer salvar a tua alma, meu irmão. Deus quer salvar a tua alma, minha irmã. Você está ouvindo o Evangelho, está ouvindo o anúncio da palavra, para que você venha se arrepender, para que você venha se converter, para que você venha mudar de vida. Deus quer salvar a tua alma, Deus quer salvar a tua vida. Se arrependa, se converta, muda de vida, aceite Jesus Cristo, entrega a tua vida, entrega os teus caminhos para o Senhor, e tudo o Senhor fará. É Deus que vai cuidar de você, meu irmão. É Deus que vai cuidar de você, minha irmã. Você precisa salvar a tua alma, salvar a tua vida. Neste mundo você vai se perder. Este mundo não salva ninguém, não. Quem salva o homem é Jesus. Quem salva a mulher é Jesus. O homem precisa aceitar Jesus. A mulher precisa aceitar Jesus. Aí é perdoado todos os seus pecados que praticou na ignorância. Que ignorância é essa? É quando o homem não conhece Deus, ele está na ignorância. É quando a mulher não conhece Deus, ela está na ignorância. Aí está o mundo na ignorância. Aí estão os homens na ignorância. Aí estão as mulheres na ignorância. Aí estão os homens no erro, no pecado. Aí está o homem no homossexualismo, no tráfico, no crime, na droga, no adultério, na prostituição, na fornicação, no pecado, na maldade. Por quê? Porque não conhece Deus, porque não conhece Jesus, porque não tem o Espírito Santo, porque não tem temor de Deus. Do mesmo jeito as mulheres, aí estão lá as mulheres, no erro e na maldade, no pecado, no levialismo, na maquiagem, na vaidade, na pintura, no jogo, no tráfico, no crime, no adultério, na fornicação, na prostituição, no erro e no pecado. Por quê? Porque não tem Deus, porque não tem Jesus, porque não tem o Espírito Santo, porque não tem temor de Deus, porque está na ignorância. Mas a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele manda que se arrependa, mas Ele manda que se converta, mas Ele manda que mude de vida. Então hoje você ouviu o Evangelho, palavra pregada, sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem pula-pula, sem reteté, sem mentira e sem engano. Você ouviu o anúncio da palavra, o Evangelho do Reino de Deus, para salvar a tua alma, meu irmão, para salvar a tua alma, minha irmã. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Eu gostaria neste momento de fazer uma palavra de oração. Ore comigo agora. Ore agora com o homem de Deus, pastor Raimundo Donato.
e Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua história. Você vai passar a ser um homem de bem, um homem de Deus. Você vai passar a ser uma mulher de bem, uma mulher de Deus. Ore neste momento. Todos dando glória, glória, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Deus maravilhoso, Deus poderoso, meu Deus e meu Pai. Aí está, meu Senhor, a tua palavra, meu Deus, que foi anunciada aqui agora, que foi apregoada aqui agora, conforme o Senhor colocou no meu coração, para transmitir para os moradores da terra, para transmitir para os moradores do mundo. Senhor, esta é a palavra, Senhor, que vai mudar a vida deste homem. Esta é a palavra, Senhor, que vai mudar a vida desta mulher. É o evangelho genuíno do reino de Deus, que disse Paulo: não me envergonho do evangelho do reino de Deus, porque nele está o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Senhor, pela tua palavra, meu Pai. Eu oro neste momento, meu Deus, para que o Senhor tenha compaixão, para que o Senhor tenha misericórdia deste povo, desta gente, destas vidas, destas almas, como o Senhor teve compaixão, como o Senhor teve misericórdia dos moradores de Nínive, que se arrependeram e se converteram através da pregação do profeta Jonas, meu Pai. Senhor, a tua palavra é fiel, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é como um martelo que esmiuça, que quebra a pedra. A tua palavra é como fogo que purifica, que santifica. Tua palavra é como água que lava, que limpa. Meu Deus, quebranta o coração deste homem, quebranta o coração desta mulher. Arranca, meu Deus, esse coração de pedra, esse coração prostituto, fornicário, idólatra, vaidoso. Arranca este coração mau, perverso. Coloca um coração de carne, um coração manso, quebrantado, humilde. Meu Deus e meu Pai, quebranta o coração desta mulher. Quebranta, Senhor. Arranca este coração de pedra desta mulher. Este coração, meu Deus, mau, vaidoso, cheio de maquiagem, cheio de pecado e de maldade. Arranca este coração, meu Deus. Dá um coração de carne, dá um coração quebrantado, dá um coração manso, dá um coração humilde. Meu Deus e meu Pai, repreenda os demônios, repreenda, Senhor, repreenda os demônios que estão lutando com a vida desta mulher, repreenda os demônios que estão lutando com a vida deste homem. Senhor, te repreenda, demônio. Senhor, te repreenda, Satanás. Caia por terra, demônio. Caia por terra, diabo. Caia por terra, Satanás. Sai da vida deste homem agora. Sai da vida desta mulher agora. Pelo poder da palavra, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pelo poder da oração, pelo poder do jejum. Eu te repreendo agora. Aí casta de demônio que não se expulsa, que não sai, a não ser através do poder da oração e do jejum, e no poder da oração, e no poder do jejum, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu te repreendo agora, espírito imundo, caia por terra agora. Vai embora, diabo, vai embora, demônio, demônio do lesbianismo, sai da vida desta mulher. Demônio do homossexualismo, do demônio afeminado, sai da vida deste homem. Vai embora, diabo, vai embora, Satanás, vai embora, demônio, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, vai queimar
queimando, vai queimando. Queima, Jesus, queima, queima. Queima, Jesus, queima. Queima, Senhor, queima, queima. Queima as enfermidades, Senhor, queima. Queima, Jesus, queima. Queima, Jesus, queima. Queima as enfermidades, queima. Queima as bactérias, queima. Vai queimando, Jesus, vai queimando. Vai queimando, vai queimando. Vai queimando, Jesus, vai queimando. Queima, queima. Queima, Jesus, queima. Queima essa hemorragia que está na vida desta mulher. Vai queimando essa enfermidade. Queima, queima, queima. Queima esses nódulos. Queima esses caroços no seio. Queima, Jesus, queima. Vai queimando. Queima a diabetes. Queima o câncer. Queima a doença. Queima. Lança por terra toda a praga, toda a peste, toda a obra do diabo, do inferno. Lança tudo por terra, Senhor. Lança tudo por terra. Vai queimando, vai queimando. Vai queimando, Jesus, vai queimando. Queima a paralisia. Queima o derrame. Queima a cegueira. Vai queimando as enfermidades. Queima as enfermidades nos ossos, no sangue, nos nervos, no útero, no ventre, na próstata deste homem. Queima, Jesus, queima todo tipo de enfermidade, todo tipo de doença. Sai, 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 diabo, sai, sai, demônio, sai, sai, espírito imundo, sai, sai, legião do inferno, sai, 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 demônio do crime, do tráfico, da droga, do vício, do pecado, sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher, saia, diabo, saia, demônio, no poder do nome, no poder do sangue de Jesus Cristo. Ó Deus Santo e poderoso, me cobre com teu sangue, me livra e me guarda, reveste a minha vida, capacita a minha vida para prosseguir trabalhando, para prosseguir pregando, para prosseguir evangelizando, para prosseguir ganhando as almas para o reino de Deus, meu Pai. Abençoa minha vida, abençoa minha esposa, meu Deus, capacita minha esposa, Pai, livre, guarda minha esposa, abençoa nosso ministério das igrejas pentecostal, Deus sem amor, abençoa nossa diretoria mundial, Senhor, a nossa diretoria deliberativa, Senhor, a nossa diretoria executiva, meu Pai, abençoa a família do saudoso missionário Davi Miranda, Senhor, meu Deus, livra, meu Deus, guarda, tenha misericórdia, Senhor, liberta as almas, passa o teu sangue nas almas, cobre estas almas com teu sangue, leva estas almas para a igreja pentecostal, Deus sem amor, lá, Senhor, tenha misericórdia dos que estão desviados, misericórdia das almas perdidas, oh, meu Deus, visita os ouvintes agora, visita, Senhor, visita os ouvintes, visita os ouvintes em toda a terra, em todo o mundo, visita eles agora, toca neles agora, toca, Jesus, toca, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando nos ouvintes, meu Deus, liberta os ouvintes, liberta, resgata os ouvintes, tira das prisões do diabo, tira das prisões do inferno, tira das prisões de Satanás, visita os presos, visita os enfermos, visita, meu Deus, agora, o Senhor fica conosco, desde agora e para sempre, debaixo da proteção divina, livre e guarda a minha vida, livre e guarda a minha esposa, livre e guarda a minha família, livre e guarda meu ministério, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te dou graça, Pai, eu te agradeço pela tua palavra, pelos milagres, pelas curas e libertação e pela salvação das almas que vão te confessar, que vão te aceitar como Salvador da sua vida, Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, queridos e amados irmãos presentes e ouvintes, que Deus abençoe a todos. Vamos fazer mais uma palavra de oração, amém? E agora é oração de confissão. Você vai confessar Jesus, você vai aceitar Jesus como Salvador da tua vida, Salvador da tua alma. Você vai repetir as palavras que fala o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato, amém? Repete comigo agora, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes. Vamos, ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, vamos, confesse. Irmãos presentes, vamos, confesse. Fale comigo, me alegre, me contente. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu
estou reconciliando, te aceitando como Salvador da minha vida, da minha alma. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o dia da salvação. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me liberta, me transforma, que eu te prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo de Deus, para os meus olhos não olhar, não adorar, não assistir o televisão, a imagem da besta que Satanás está enganando os moradores da terra. Senhor Jesus, tira da minha vida tudo que não te agrada, tudo que não te pertence, tudo que está atrapalhando a minha salvação. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu entrego meus caminhos, eu entrego a minha família nas tuas mãos, porque só o Senhor tem todo o poder no céu e na terra para me salvar e me dar vida eterna no Senhor. Amém e amém, Jesus. Deus o abençoe, Deus o abençoe. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, desde já todos estão convidados para fazer uma visita em qualquer uma de nossas igrejas pentecostal Deus e Amor, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo, aonde estiver uma igreja pentecostal Deus e Amor, você está convidado a fazer uma visita e Deus vai abençoar a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Aqui em Manaus, a nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus e Amor está localizado na rua Alexandre Amorim 525, no bairro de Aparecida, no centro de Manaus, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. Também nós temos igrejas pentecostal Deus e Amor em todos os bairros da grande Manaus. Você pode procurar qualquer uma igreja pentecostal Deus e Amor, fazer uma visita e Deus tem uma bênção e uma vitória para a tua vida e a tua família. Deus o abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, Pastor Raimundo Nonato. Amém? Fiquem todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador
Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus abençoe.